Oi, gente. Como vocês estão? Boa tarde, tudo bem? E aí, o sol tá brilhando aí? Aqui tá gostoso, gente. Tá cada vez mais quente. E eu não vejo a hora de chegar o meu verãozinho que eu tanto gosto, viu? Porque vai melhorar muito na minha saúde, na minha voz. Eu já me recuperei, mas se continuar frio assim, né? Aí a gripe volta de novo e não é só eu, né? Eu tenho conversado com pessoas, eu tenho visto que em várias cidades, em vários lugares, o frio tem mexido muito com a saúde do brasileiro, né? Mas graças a Deus tem um sol aí para dar uma equilibrada e Deus ele sempre olha, né, para nós. Pessoal, olha, eu vim aqui com um assunto que é como mexer num vespeiro, né? Que quando a gente trata de certos assuntos aqui que produz muita polêmica, até aqueles assuntos que as pessoas preferem não falar, com medo da reação da sociedade, né? A gente sente assim como se estivesse pisando em ovos, né? Como se estivesse pisando num campo minado. Mas a gente não pode ter medo de falar sobre certas coisas, porque eu entendo que muitas coisas a gente se resolve numa conversa. E como eu falo, né? Quando eu faço algum vídeo aqui, eu não estou me dirigindo a ninguém especial e muito menos dando indireta. Mas eu estou falando de assunto, gente, que eu vejo que acontece nos lares, nas casas, nas pessoas com quem eu converso. Algumas coisas eu falo de mim, eu falo da minha infância, da vida dos meus pais, mas tem coisas que eu observo na vida das pessoas. E você pode conferir aí comigo, deixando até nos comentários aí, tá bom? De vez em quando você ouve um barulhinho aqui, gente, que a minha cadeira tá parecendo tá assim, ó, pá, pá, pá. Mas não é nada do que você tá pensando, tá bom? É a cadeira que se eu me movimentar aqui, a cadeira faz barulho. Gente, vamos lá. Olha, por que a relação, gente, sogra e nora tem que trazer tanto problema, tanto conflito? O que, Ana Maria? Você vem trazer esse assunto? Venho, gente. Venho porque isso aí dá mais conflito do que você pensa. O que você vê aí de problemas, de coisas que acontecem entre relacionamento sogra e nora, e eu quero bater esse papinho aqui. Eu pensei bem em fazer esse vídeo, mas eu acho que essa abordagem, gente, ela é conveniente e ela é muito importante, porque a gente que é brasileiro, eu não sei outras culturas, tem certos assuntos que a gente coloca no tapete para não falar sobre eles por causa do problema que vai dar, ou da repercussão. Mas você sabe que depois que um assunto dá repercussão, muitas pessoas começam a se identificar, a falar das suas dores, a desabafar. E muitas feridas também são curadas, né? Às vezes coisas que você fala, a gente cura feridas, né? E eu vou falar de um assunto que dá muita ferida, que é esse relacionamento sogra e nora. Será que dava para ser diferente? Por que tem que ser sempre essa competição? Por que tem que ter sempre briga, né? Eu já ouvi casos de pessoas que falam que sogra é como uma mãe, né? Para aquela pessoa, pro genro também, tá? Porque quando eu tô falando sogra e nora, serve também sogra e genro, sogro e genro, tá bom? Eu falo sogra e nora porque os conflitos acontecem mais com pessoas do sexo feminino. Querendo ou não, sabe, gente? Eu não tenho uma estatística, mas basta você ver aí o que acontece. A competição, né? Para cada uma competição ou um problema de conflito entre genro e nora, ou genro e sogro, nós temos 10 ou 9 de sogra com nora, né? Mas eu acredito também que tem sogras que são muito boas, não é todas que são ruins, né? E nem toda nora é ruim. Mas, infelizmente, gente, é uma quantidade bem menor, né? E a gente não pode esconder isso. Dizer, não é bem assim, deixar disso. Não, é bem assim sim. Existe o conflito. Por que existe esse conflito, gente? Ó, eu venho aqui sem defender uma nem outra, tá bom? Eu vou apontar os pontos negativos de uma e de outra e os pontos positivos, tá bom? Eu não tô aqui puxando brasa pra sardinha, nem de uma e nem de outra. E mesmo porque quem hoje é nora, um dia será sogra. E quem hoje é sogra, um dia foi nora, tá bom? Isso é uma coisa que a vida faz igual um bumerangue, né? Por isso que nós temos que ser ótimas noras, né? E também ótimas quem é nora um dia, né? Tem que pensar também que um dia vai ser sogra e procurar ser uma boa sogra e por aí vai. Então, por quê? Por que existe essa competição? A mãe, quando o filho sai de casa para casar, principalmente se aquele filho era o filho firmeza, né? Aquele filho que tinha mais responsabilidade, às vezes o mais velho, aquele que resolvia tudo, ela sente como se ela tivesse perdido aquele filho para outra mulher. Embora que a nora, ela não está fazendo essa competição, ela não está com o objetivo de tirar aquele filho daquela mãe,
Mas a mulher, a mãe, ela sente como se ela tivesse perdido o filho para aquela mulher. Ela vê isso de uma maneira deturpada. E dentro da cabeça da sogra, ela fica o quê? Uma competição, entendeu? Para provar que ela é melhor, que ela é insubstituível em relação à nora. E essa competição, gente, é uma competição silenciosa, que às vezes só tá na cabeça da sogra. Tem algumas noras que também tem essa competição e quer ficar fazendo rixa, tem também. Mas eu vou colocar uma que eu vou pontuar cada uma. Então existe essa competição, porque a mulher, gente, por si, ela tem aquele espírito de liderança, de querer controlar tudo, principalmente se ela é dona de casa, né? Ela quer controlar se a comida tá direito, se a casa tá arrumada do jeito que tá, se a roupa tá sendo lavada do jeito que tá. Nós temos esse negócio, né? E nós, a maioria de nós temos isso. E não tem como negar que somos assim. Só que muitas vezes a gente não administra muito bem esse nosso jeito de liderança. A gente acaba sendo nociva, exagerando e não percebendo que a gente está invasiva. Então, não são todas, gente, eu não vou generalizar, mas a maioria das sogras são invasivas na vida da nora, da vida do casamento. Ela quer impor os conceitos dela, o que ela acha, o jeito de cozinhar dela, o jeito como ela arrumava a roupa do filho e querer que a nora seja uma versão dela. Sogra, a sua nora, ela não é uma versão sua. Ela não é uma extensão sua. Eu sei que tem noras que amam a sogra como se fosse mãe, né? E vice-versa também. Só que você tem que entender que a esposa do seu filho, ela vai fazer as coisas do jeito dela, que ela aprendeu com a mãe dela ou com a vida. Ela não tem que fazer a comida do jeito que você gosta, arrumar a casa do jeito que você quer, criar os filhos do jeito que você quer, perdão. Porque essa nora, gente, ela saiu de uma mãe onde ela aprendeu costumes diferentes. E a sua maneira, sogra, de fazer as coisas, né? Tô falando para todas as sogras aqui do Brasil, tá? Eu não tô falando para uma determinada, para todas. É uma. Não quer dizer que tá errada. Porque você também aprendeu com sua mãe a fazer assim. Mas você tem que entender que a partir de agora, o homem e a mulher, o seu filho, ele se associou, ele se uniu a uma mulher. A partir de agora, eles vão fazer as coisas do jeito deles. Eles não têm que imitar você da mesma forma, o sogro, né? A sua filha, o seu genro, ele não é obrigado a ser uma versão sua, sogro. Ah, porque eu sou trabalhador e acordo cedo, meu genro também vai ser assim para minha filha, porque eu faço isso, meu genro vai ter que fazer, né? Ou a sua nora também. Você tem que entender, a gente tem que entender, gente, que nas relações humanas, cada um tem seu papel. Tem coisa que a mãe faz que a nora não faz. Por exemplo, você deu a vida ao seu filho, né? A sua nora não vai poder dar vida ao seu filho, uma vez que eles são casados, né? E uma vez que muitas vezes quando seu filho nasceu, às vezes a sua nora nem era nascida ou era pequena. Então tem papéis que você, sogra, fez que jamais a sua nora vai fazer. Você teve uma gestação, você gerou seu filho no ventre, perdeu noites de sono, amamentou. Você tem essas qualidades, né? Porque você também quis, concorda? Você quis colocar filho no mundo, né? Você amamentou. A sua nora não vai poder amamentar o filho seu. É óbvio, né, gente? O óbvio precisa ser dito. Mas assim como tem coisas também que a nora vai fazer, que você, sogra, não vai poder. Por exemplo, quando um dia você partir dessa vida? Porque eu vou morrer, todos nós vamos morrer. A esposa do seu filho, ela vai dar continuidade, cuidando do seu filho. Quando você não vai mais poder. Porque, gente, pela vontade, nossa vontade, a gente queria ser eterno na vida dos nossos filhos e sempre presente. Só que quando eles crescem, eles têm que voar, né? Nem todos vão casar, uns moram sozinhos, outros vão morar em outro lugar, como eu sempre falo, e outros que casam. Aqueles que casam, eles precisam ter a vida dele com a mulher que eles escolheram. Ou, no caso, a moça, né? Com o rapaz que escolheu. Você não pode mais querer fazer o papel de... Vai continuar sendo mãe? Sim. Mãe é insubstituível? É. Mas tem certas esferas, gente, que mãe não pode meter o bedelho. E a gente, quando fala isso, eu já cansei... Eu tenho certeza que nos comentários aqui vai ter um monte de gente com raiva de mim, chateada, né? Eu também, gente, já sou sogra, sabia? Eu não tenho filhos casados, mas eu tenho filhos, né, que mais cedo ou mais tarde vai ter uma vida a dois. E eu entendo que tem certas coisas que eu já não vou poder mais intervir,
né? Aquele rapaz que namora com minha filha, que vai casar com minha filha, é o que vai cuidar dela quando já não estiver mais aqui. Ou quem sabe quando já estiver mais velha, doente, cansada. O que eu pude fazer pelos meus filhos, eu já fiz. Foi amamentar, trocar a fralda, levar na escola, sustentar. A partir do momento que eles estão de maior e eles assumem uma vida com outra pessoa, eu não posso querer fazer como era dos tempos antigos. Porque agora eu não estou lidando mais com um bebezinho que eu coloquei no mundo. Agora é homem feito e mulher feita. E por causa disso, muitas sogras não entendem isso. Ela quer tratar o cara de 20, 30 anos, que já tem uma vida com outra mulher, como se fosse o bebezinho da casa. Gente, não é mais. Ah, mas filho é eterno? Sim, gente. Filho é para sempre, mãe é para sempre. Mas não deve haver essa competição para ver quem que é melhor. Gente, eu odeio essa competição. Ah, só porque mãe é insubstituível, mulher se acha em qualquer lugar, mas mulher de caráter também não se acha em qualquer lugar, não. A mulher de caráter que vai cuidar do seu filho ou da sua filha, sogro ou sogra, genro, nora, não se acha em qualquer esquina, não. E ela é a mulher que está lavando a roupa dos seus filhos, fazendo a comida. Ela é a mulher que está fazendo o que você não pode fazer. Não é que você não quer, é porque o seu tempo já acabou as suas responsabilidades. Ela agora está cozinhando para o seu filho e ela vai cozinhar da maneira dela, que os dois quiser. Deixa os dois se entender. Quem está jogando no time agora é a esposa. Ah, Ana Maria, mas então mãe é descartável? Não, gente. Não precisa fazer essa comparação, essa competição de quem que é melhor ou quem que tem que sair. Não, tem que ter as duas. São as duas figuras importantes da vida de um homem, a mãe e a esposa. Não dá para eliminar uma para agradar a outra. E não precisa. Gente, essa competição é uma competição idiota. Quem que é melhor? Não é para fazer essa competição. As duas são importantes, cada uma está no seu canto. E por isso, por as pessoas não entenderem isso, tem gente que vai até ficar com raiva de mim, né? Por não entender isso, é que há esses conflitos, briga, que às vezes eu já vi acontecer coisas até piores. Cada uma, a gente tem que se colocar no seu lugar. Por mais que você, sogra, tenha uma nora ou um genro que você não goste, foi a mulher que seu filho escolheu. Quem vai dormir com ela, com essa nora que você não gosta, com esse genro, no caso a filha, é ela. É ela que vai continuar cuidando dele quando vocês estiverem velhos ou quando vocês não estiverem mais aqui. A vida tem que continuar, gente. O show tem que continuar. Os nossos filhos, gente, não são propriedades nossas. A gente cria os filhos para Deus e para a vida. Tá bom? Eu sei que isso são palavras duras. Ninguém vai me abraçar nesse discurso. A maioria vai, me vaiar. E eu não tô nem aí. Porque eu não tô aqui para agradar ninguém. E eu quero ser uma boa sogra para as minhas noras. Entendeu? Eu quero ser o que há de melhor. E também para o meu genro. Não tô dizendo que eu vou passar a mão na cabeça. Mas as sogras têm que entender isso. E as noras têm que entender também o papel delas. Cuidar dos maridos para que ninguém tenha motivo que falar nada. Entendeu? Porque muitas vezes, muitas sogras, elas ficam falando mal, que o marido não é cuidado nem nada. Porque às vezes ela tem nora, gente, que ela leva a roupa do filho para a mãe lavar. Negativo. Ah, você é machista? Não, não sou machista nem feminista. Mas se você casou com esse homem, entendeu? Independente se você trabalha fora ou não, quem vai cuidar dele, das tarefas da casa, é você. Gente, eu nunca deixei, depois que eu casei, que ninguém de fora cuidasse das roupas do meu marido, entendeu? Nem quando eu estava na minha dieta, quando eu tive meus filhos, eu lavava do jeito que eu podia. Eu nunca deixei que ninguém cuidasse da minha casa, para ninguém ter motivo de falar nada de mim. Você, na hora, você tem que cumprir seu papel. Eu não estou dizendo quando você estiver doente, né, acamada, né, de repente você fez uma cirurgia, você não pode se mexer e às vezes tem alguém que precisa te ajudar. Mas fora isso, eu já vi nora que a sogra tem que fazer a comida pro marido. Ué, minha filha, por que você não faz? Por que você casou então? Eu não estou dizendo, gente, aquele conceito machista que só a mulher tem que fazer serviço de casa, tá bom? Olha bem, eu estou contextualizando esse assunto agora. E às vezes vai dando brecha para que as pessoas fiquem falando que não deve. Entendeu? Você tem que entender, Nora, que agora você está num novo ciclo da sua vida. Você se uniu a esse homem, você tem responsabilidades com ele.
A não ser que vocês tenham empregada também, né? Poxa, eu já vi nora que coloca a sogra para tomar conta dos filhos enquanto dorme, enquanto vai passear, enquanto vai para as baladas. Gente, nada disso. Casamento, casou, mudou a vida. Ah, mas a minha sogra não pode ficar com os netos, que ela não pode. Não tem nada demais ficar, né? Porque eu sei que tem muitas sogras aqui que estão me ouvindo, muitas vozes, que fica com o neto enquanto o casal vai trabalhar. Beleza, não tem nada demais deixar. Mas eu tô falando, gente, daquela questão de deixar toda a responsabilidade da criação. Uma coisa é você deixar por um instante, enquanto você vai trabalhar, você vai estudar. Mas depois, quando você voltar, você tem que pegar a sua responsabilidade. Então aí vai surgindo os conflitos, os ciúmes por causa disso. Tá? Tem conversa que eu posso ter com meu marido que a mãe dele não terá. Nora, tem conversa que você vai ter com seu marido que não é conversa para você levar para sua mãe, para seu sogro. O homem, gente, ele não se casa com a mãe. Porque as parcerias são diferentes. A parceria que ele tem com a esposa é uma. E é em tudo. Tem coisa que mãe não vai poder fazer pelo homem, concorda? Então a gente tem que entender isso. Esse vídeo aqui, gente, não é para estimular a concorrência de ninguém, não. Olha que toda hora eu tô deixando bem claro. Não é para dizer quem é melhor, quem não é. Só para que você abra a sua cabeça, vocês duas, tanto a nora como a sogra, que são apenas papéis diferentes. Tá? Que ninguém tem que ficar imitando ninguém, nem aquela concorrência para ver quem que faz a melhor comida, quem lava melhor a roupa do marido, quem cria melhor os filhos, não. E tem mais, a própria Bíblia diz, gente, quando o homem casa, deixa o homem, o pai, a mãe, e se unirá à mulher e será uma só carne. O homem, ele é uma só carne com a esposa, e a esposa com o marido. Ele não é uma só, o homem não é uma só carne com a mãe. Se você tá contra, pega a Bíblia, então, e ignore ela. É a Bíblia que está dizendo. Tá bom? Ah, mas a Bíblia diz honrar pai e mãe. Mas honrar, gente, esse termo honrar, gente, toma cuidado. Honrar é reconhecer, respeitar. É totalmente diferente de fazer tudo que a mãe quer. Tá bom? Tem muita gente que está pegando esse versículo bíblico e usando ele de forma errada para fazer chantagem. Tanto a mesma Bíblia que diz que tem que honrar pai e mãe é a Bíblia que diz que deixa o homem, a sua mãe se une uma só carne. A partir do momento, sogra, o seu filho está se unindo uma só carne. Foi Deus quem falou isso. Os valores agora passam a ser diferentes. Você passou a ser parente e a esposa do seu filho, mesmo não sendo de sangue, passou a ser a família. Ele formou uma família. Ele está numa nova fase da vida dele. Não quer dizer que você tem que sumir, ser anulada, que você não existe, não. Vocês têm que colocar na cabeça, gente, que cada uma tem seu papel. E por não colocar na cabeça, a pessoa não querer, entendeu? Entender isso, é que há esses conflitos, uma competição, aí dá briga, uma com cara feia de lado, uma acusando de outro. Entendeu? Não é para ninguém anular ninguém, não é para eliminar ninguém na vida do homem. As duas são importantes. E você, homem, aprenda a se posicionar também. Quando existir uma situação em que a sua esposa está sendo atacada, está sendo caluniada, e você vê que a sua esposa está certo, se posicione perante a família, a mãe, seja lá quem for, e defenda a sua esposa. Me perdoe, mas eu vejo muitos esposos que às vezes a mulher está sendo afrontada, todo mundo sabe que ela está certa, ele é um banana, ele não se posiciona, porque ele tem medo do julgamento da família. Ele não quer comprar briga. Mas não se trata, gente, de comprar briga. Mas há momentos que tem que defender. Eu não estou dizendo que a mulher está certa toda hora. E há casos também que é a mãe que está certa. É por isso que eu digo, nunca fazer concorrência. Quem é melhor, quem vale mais, ou quem merece mais amor. Entendeu? É errado fazer isso. Isso causa divisão. E principalmente se tiver criança, os netos, eles já crescem vendo essa família dividida. Tá toda destruída. Eu espero que eu tenha dado o meu recado, o vídeo foi longo, mas esse assunto, gente, ele dá margem para muita coisa, tá bom? As duas são importantes. A minha mãe foi importante na minha vida. Ela agora faleceu faz alguns anos. Agora o meu marido, né, ele não é pai, ele é esposo, mas ele tá dando continuidade a cuidar de mim,
entendeu? Da mesma forma, meu pai faleceu, meu marido dá continuidade cuidando de mim. Um dia, quando eu morrer, o meu filho vai ter uma mulher que vai estar continuando a cuidar dele do jeito dela, do jeito que eles acharem melhor. Ou o dia que eu tiver velha, sem forças, não puder mais cuidar, da mesma forma minha filha. Quando ela um dia casar, o rapaz vai dar continuidade ao que o meu marido faz, que é cuidar dela. E aí a vida vai seguindo, gente. Isso são coisas tão simples. E eu não sei por que as pessoas não conseguem entender isso. Elas preferem ficar, ó, naquele atrito, naquele embate, ó. Não, eu sou melhor, eu sou melhor. Gente, sabe quem que é melhor? Deus. Sabe quem que está em primeiro lugar? Deus. Tá? A esposa, ela é importante na vida de um homem, porque ela faz coisa que a mãe não faz. A mãe também fez coisas que a esposa nunca vai poder fazer, tá bom? Mas isso não significa que uma é inferior à outra, tá bom? Ah, mas esposa, existe qualquer uma, mas se não for uma, vai ser outra. Ela vai dar continuidade. Muitas vezes tem mulheres, gente, que ela deixa até a carreira para cuidar de um homem que se acidenta. Eu já vi casos que tem esposas que ela sacrifica a profissão dela, a juventude dela, cuidando de um homem que às vezes teve um AVC, que ficou com um acidente inválido. E às vezes a mãe tá idosa e não vai poder cuidar porque não tem forças. Já fez o papel dela e a esposa tá ali, ó, uma companheira fiel. Como que você vai anular uma mulher dessa? E existe também muitos homens também que cuidam da esposa que está impossibilitada. E muitas vezes a mãe já partiu, ou o pai já partiu. E o esposo tá ali cuidando daquela mulher, tá protegendo. Você entende por que não pode desfazer nem de uma e nem de outra? Então eu trago as duas aqui para reflexão. Eu espero que vocês que estão me ouvindo, que são sogra, que são nora, eu sou nora, eu também sou sogra, entendeu? Eu aprendi a me posicionar e eu quero ser a melhor versão de sogra, entendeu? Independente de qualquer coisa, entendeu? As pessoas não são obrigadas a se amar, a gostar, a ficar o tempo todo na casa da outra tomando café. Mas tem que ter um nível de respeito, tem que ter um nível de tolerância. E se não puder se tolerar, gente, vai ter que aceitar. Porque querendo ou não, esse homem, ele vai procurar uma mulher, uma esposa. E essa mulher vai procurar um esposo. Ou esposa, sei lá, né? Ninguém vai ficar sozinho por causa de ninguém, tá bom? E não adianta a gente querer ficar, fulano de tal é meu filho. Gente, um dia nós vamos morrer, nós não vamos levar filho pro caixão com a gente. E vice-versa. E a vida vai seguir, porque é a ordem natural das coisas. Eu não vou levar meu filho comigo, nem minha filha. Tá? Um dia eu vou ter que continuar vivendo a minha vida, vou ter que descansar. A gente fica querendo, gente, controlar tudo, como se as pessoas e coisas fossem nossa propriedade. Não, gente, as pessoas não são nossa propriedade. As coisas sim. Mas as pessoas não são propriedade. Por mais que a gente tenha perdido noite de sono, amamentado, alimentado, não importa. Não queira, gente, ser um estorvo na vida de ninguém, tá bom? Se as pessoas gostarem da gente, elas têm que gostar porque elas gostam mesmo de coração. Não tem que ser porque tem laço de sangue. A consideração, gente, o reconhecimento não é uma imposição. Não tem que vir a força, aquela coisa forçada. Tem que ser uma coisa natural, gente. A gente tem que dar importância às pessoas que são importantes na vida da gente. Mas isso não precisa para você valorizar uma pessoa, você não precisa anular a outra. São diferentes os papéis, as situações. E se as duas se unir, gente, pode ser uma coisa muito maravilhosa na vida de um dos cônjuges, tá bom? Por que não se unir? Ao invés de ficar... Por que criar muros ao invés de criar pontes? Não adianta ficar nessa disputa, nessa labuta. Ninguém vai ganhar troféu. Só vai ganhar desgosto, tristeza, choradeira, inimizade. Eu quero que vocês reflitam nisso, tá bom? E muito obrigado e até mais.